Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como foi o seu dia? Passou o seu dia na presença de Deus? É o mais importante, que os nossos dias possam ser na presença e fazendo a vontade do nosso Senhor. Você é muito especial, tá? Você é muito importante. Obrigada por sua presença aqui. Obrigada por estar comigo, meditando nesta palavra. Eu creio que se você está aqui é porque você também colocou esse propósito em seu coração de estar se comprometendo a se alimentar da palavra de Deus. Aleluia! E para você que chegou agora, eu me chamo Sunamita. Já te convido, se inscreva aqui no canal, compartilhe, coloque também em seu coração esse propósito de meditar nessa palavra. O Senhor vai te abençoar muito. Essa palavra aqui é o alimento que você precisa para caminhar na presença de Deus, tá bom? Nós começamos este trabalho lá no Instagram de compartilhar a palavra de Deus. Começamos porque de uma alma. E até hoje o Senhor tem falado comigo, minha filha, não se abata com nada, porque ainda é por uma alma. Uma alma para mim é muito importante, tem muito valor. Então eu tô aqui, se você chegou aqui, não foi em vão, amém? Vamos nos alimentar dessa palavra maravilhosa. Esse ano nós começamos com o propósito de ler o Novo Testamento em 6 meses. Glória a Deus, já lemos Mateus, Marcos e agora estamos em Lucas. E hoje, terça-feira, Lucas capítulo 4. Fizemos também esse propósito ano passado e foi bênção. Fizemos só lá no Instagram e foi bênção. E esse ano também o Senhor tem falado muito conosco, irmãos. Eu estou tendo a minha vida muito edificada. E eu espero que o Senhor, neste momento, venha aí te visitar, te contemplar. E que a presença do Senhor possa se fazer presente aí na sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Hoje, aqui em Lucas capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, irmãos, eu estou falando de Jesus, ele foi tentado pelo inimigo, por Satanás, lá no deserto. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e lá ele ficou em jejum. E aqui a palavra diz que quando chegou, ele ficou 40 dias. Olha o que diz o versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. O nosso Jesus, que também era 100% Deus, mas 100% homem, sentiu fome, irmãos. A barriga rompeu. Imagina, irmãos, o nosso mestre, o nosso Deus sentiu dor de fome do estômago, né? Sentir dor ali. Porque afinal, 40 dias sem comer coisa alguma, viu o que está escrito aqui, ó? E 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Irmãos, e aqui está um ponto a prestarmos bastante atenção. Que quando terminou os 40 dias, ele sentiu fome. Aí o versículo 3 diz, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Irmãos, o inimigo, até mesmo em nossas vidas, ele nos tenta constantemente, mas no momento de mais, entre aspas, fraqueza, de vulnerabilidade, o inimigo, ele tenta em todos os momentos fazer com que você possa cair, se desviar, cair em tentação. E aqui quando Jesus sentiu fome, olha, o momento frágil, o momento de vulnerabilidade, o inimigo chegou, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. E Jesus respondeu, no versículo 14, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E o nosso Jesus, no momento desta tentação, irmãos, ele usou a própria palavra para se proteger. A palavra, ela é espada. E é por essa razão que devemos estar com ela, irmãos, na ponta da nossa língua e guardada em nosso coração para que nada venha nos enganar. Irmãos, aqui é Jesus. Jesus sendo Deus, Jesus sendo Rei, Jesus sendo Senhor, foi tentado
nós também não estamos isentos das tentações, muito pelo contrário. Se o nosso Jesus foi tentado, imagine, irmãos, as tentações que nós também sofremos todos os dias. E é por causa disso que muitos caem, muitos se desviam, muitos não conseguem ficar firmes, porque não estão com essa palavra aqui, ó, enraizada. E aqui o inimigo prossegue no versículo 5. E o diabo, levando-o a um monte alto, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Misericórdia, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Em todo tempo, o inimigo quer adoração. Irmãos, desde o início, qual o objetivo do inimigo? Tirar o foco da adoração do Senhor. Em nenhum momento o inimigo quer que você exalte ao Senhor, que você adore a Deus. Primeiro, porque o inimigo, ele, desde quando ele era o ministro lá do céu, do louvor, o Lúcifer, ele não queria adoração a Deus, ele ficou com inveja quando ele viu os anjos adorando ao Senhor. E hoje o inimigo também não quer me ver adorando, não quer te ver adorando. Até porque ele sabe que quando você adora, você quebra cadeias no mundo espiritual. O Senhor ouve a oração, o Senhor concede vitória, o Senhor dá vitória, irmãos. Então louve ao Senhor. Aqui o inimigo propõe a Jesus que o adore, que se prostre, irmãos, diante dele. Olha o que ele diz: tudo me foi entregue, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ah, irmãos, e essa proposta aqui que o inimigo faz para muita gente hoje. E muitas pessoas ainda hoje fazem pacto com o inimigo em troca de poder, em troca de dinheiro, em troca de fama. Você conhece casos assim? Já ouviu casos assim? Me conta, porque eu já ouvi casos assim de pessoas que fazem pacto, que se entregam para ter glória e poder. E Jesus respondeu assim ao inimigo, no versículo 8: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Irmãos, o inimigo usou a espada, a Bíblia também, e Jesus respondeu como? Usando a palavra, sempre com a palavra na ponta da língua. E eu sei, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos decorar a palavra, mas se você ficar lendo, meditando, na hora da necessidade, o Espírito Santo de Deus, ele vai te lembrar, ele vai falar na sua boca, ele vai te orientar. Porque eu sei que são muitos versículos para gravar, mas mesmo assim, às vezes, treina em decorar alguns versículos. Isso é até bom, tá, irmãos? Para memória, para o Alzheimer, para você exercitar a sua mente aqui, o músculo do seu cérebro, tá bom? E o inimigo continuou, irmãos, não desistiu. No versículo 9, o inimigo levou Jesus em Jerusalém e colocou em um grande pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ó, o inimigo usando a palavra, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Olha, irmãos, o inimigo citou aqui o Salmo. Novamente, o inimigo usou aqui a palavra e citou o Salmo 91, irmãos, dizendo: lança-te daqui. Não está escrito que eu sou os anjos, dar a ordem ao teu respeito? Eu quero ver. Aí Jesus respondeu: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, muitas vezes o mundo, algumas pessoas querem nos desafiar. Ah, se você é filho de Deus, se você é servo, se você é crente, faz isso, faz aquilo. Ou então, ah, você não é cristão, por que o Senhor não te curou? Por que o Senhor não faz isso? E aqui está escrito, Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás, irmãos. Nós somos servos do Senhor e nós estamos na dispensação do nosso Deus. A vontade dele para as nossas vidas é sempre boa,
perfeita e agradável. E o Senhor sempre faz o melhor por nós e por isso devemos o que? Entender, compreender e jamais tentar o nosso Deus. Nós somos servos, não somos patrão, ficar mandando em nada. Quem manda é Ele que é o Senhor, Ele que é o Deus Todo-Poderoso. A partir, irmãos, do versículo 16, vamos ver Jesus indo pregar em Nazaré, na cidade onde ele foi criado. E nessa cidade aqui em Nazaré, irmãos, é onde também Jesus foi rejeitado, aonde não deram crédito à sua pregação. Em um dia de sábado, ele entrou no templo, na sinagoga, e lá teve a oportunidade e abriu o livro, a palavra do Senhor, para ler. Irmãos, e olha aonde que Jesus abriu. Olha o que está escrito aqui no versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O próprio Jesus, deram a ele, no caso, para ler o livro de Isaías, e ele abriu. Olha onde saiu. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. A palavra que o nosso Jesus abriu em Isaías estava falando dele mesmo, que ele foi enviado para libertar os cativos, curar os... E aqui no versículo 20 diz que quando ele fechou o livro e deu ao ministro, os olhos de todos na sinagoga estavam fixos sobre ele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Oh, glória! Ou seja, irmãos, aquela palavra que ele leu, que ele abriu em Isaías, estava falando dele mesmo, estava se cumprindo ali. Olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Irmãos, e aquele povo estava com uma venda nos olhos, eles não estavam enxergando. Sabe, eles não estavam enxergando quem estava ali diante dele. E quantas vezes, eu sempre falo aqui com vocês, irmãos, para aqui para acompanhar o devocional e abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. Receba com alegria, porque Jesus estava ali diante dos olhos deles e eles estavam com o coração endurecido, com os olhos como se estivessem vendados, sem enxergar o nosso Deus. Jesus tirou a palavra que falava dele mesmo e Jesus mesmo disse: hoje se cumpriu esta escritura. E eles não deram o crédito devido ao nosso Senhor. Ficaram incrédulos, irmãos, e a rejeição foi tão grande que eles expulsaram Jesus da cidade. Quando Jesus continuou a falar, tanto que Jesus disse, aqui no versículo 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E quando ele continuava falando, o versículo 28 diz: e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Irmãos, misericórdia, olha a ira que eles estavam de Jesus. Olha a ira, levaram lá para a cidade, lá para jogar lá de cima. Irmãos, está repreendido, sabe? Os olhos vendados. Que possamos, irmãos, diariamente orar e clamar ao Senhor para termos um coração quebrantado, para termos um coração aberto para receber essa palavra. Porque o inimigo tenta de todas as formas fazer com que muitos não ouçam e não enxerguem o poder do Senhor. Porque afinal, é o poder de Deus, é essa palavra que vai curar, que vai libertar, que vai transformar. E quando a pessoa não recebe essa palavra, como que o Senhor vai agir? A pessoa tem que querer, não é verdade? E o capítulo 4 vai terminar com Jesus em Cafarnaum.
E ali, irmãos, Jesus ensinava, falava com autoridade. O versículo 32 diz: e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E Jesus ali expulsou demônios, fez milagres, curou a sogra de Pedro. Irmãos, aonde Jesus estava, acontecia milagres. Aonde Jesus estava, havia o poder de Deus. E ainda hoje, Ele quer sim se manifestar em nosso meio. Mas lá em Nazaré, onde ficaram incrédulos, duvidaram, Jesus não pôde operar grandes maravilhas porque da incredulidade. E ainda hoje, Jesus não opera muitas coisas porque há pessoas incrédulas, pessoas que não creem, que duvidam, ou que lá no fundo, o Senhor que sonda lá no íntimo, sabe que a pessoa está pedindo só por interesse, que a pessoa não está com o coração quebrantado. Que possamos todos os dias estar com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe com alguém esse devocional. Convide alguém para fazer o devocional conosco, que eu creio que vidas serão abençoadas, tá bom? Te amo em Cristo Jesus e fique na paz do Senhor. E até amanhã, Lucas 5, hein?